a gente está falando, pronto, você pega uma BCG, ela passou todo esse processo de anos sendo pesquisada, fazendo todos os testes para poder estar disponível para a população. Diferente de uma vacina que foi produzida dentro de 6 meses. Então, os riscos, eu entendo a parte dele como presidente da República. Você imagina, ele pega, libera de pronto, Deus o livre, aquilo ali causa uma reação em massa e bota para morrer o dobro de gente. O cara era trucidado. Mas não aconteceu. Sim, mas veja. Pelo contrário, reduziu o número de mortes. Ou não? Eu não sei. O senhor acha que não? Eu não sei. E o que será que fez reduzir, então, assim? O que o senhor acha? Veja, eu acho assim, em toda pandemia é provado que a imunização em massa, e não imunização por imunizantes, né, o ciclo natural da coisa, é normal ela ter os momentos de pico e ter as baixas. Toda ela. Veja, eu repito aqui, se tem uma coisa que mexe comigo é a tentativa de me manipular com informações. Eu independentemente de quem eu voto, eu não sou alienado. Sim. O dono do meu voto e o dono da minha posição sou eu. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, só tem um Senhor na minha vida, que se chama Jesus Cristo. E mais ninguém. Entendeu? Então, assim, eu respeito o presidente, eu tenho a minha admiração, como já tive em outros vieses para trás. O senhor tem uma admiração pelo presidente? Claro, eu sou eleitor de Bolsonaro. Hoje eu voto em Bolsonaro. O senhor acha o Bolsonaro um cara cristão, de fato, assim? Eu acho. Não acha muito uma figura um pouco, muitas vezes triste no sentido das palavras que ele traz pra gente ter que ouvir algumas vezes? Eu não concordo com tudo que ele diz, eu vou mais longe, eu não concordo com tudo nem que a minha mulher diz. Certo. E estamos casados há 25 anos, temos 5 filhos. Entendeu? Mas... Agora, o que eu vejo é o seguinte, é o cara que vive sob uma pressão como nunca nenhum presidente nesse país viveu. Nunca. Achem bom ou achem ruim. Pegou um país completamente dilacerado, todas as estatais no vermelho, todas. O país completamente destruído. Pegou o país na 13ª economia de posição a nível de mundo, diante de uma pandemia, ainda conseguiu melhorar essa classificação para a 10ª economia do mundo. Veja, diante de um desafio mundial, a gente está falando, a pandemia, vale a pena ressaltar isso. Não é um problema do Brasil, não foi um problema do Brasil, foi um problema mundial. A gente está vendo países que eram de primeiro mundo, que são de primeiro mundo até hoje, com reflexos aí, que vão passar 50 anos para retomar. E o Brasil cresceu. Mas quando eu falo nessa questão, eu falo mais das palavras, assim. Eu fiz esse questionamento a Anderson Ferreira, porque o que me assusta como Bolsonaro sendo presidente são palavras tão agressivas que muitas vezes, sei lá, para uma população que já vive um dia a dia tão sofrido assim, ter que chegar e ver em casa o presidente falando umas coisas, por exemplo, não sou coveiro, com tantas pessoas que morreram. Isso não acha uma atitude tão contrária ao cristianismo, não? Olha, eu procuro ter muita cautela quando eu vou julgar as pessoas ou julgar as ações. Porque a gente tem que ver o contexto da coisa. Entendeu? Eu não sei qual de vocês aqui já tomou alguma decisão ou teve que falar algo diante de uma pressão. Uhum. Eu estou hoje disputando um governo de Estado, certo? Um partido pequeno, né? Assim, um partido sem grande estrutura, embora seja um partido histórico. Mas se você for olhar os orçamentos, aquela coisa toda, você vê que a diferença é monstruosa. E a gente, mesmo só na disputa, a gente já sente uma pressão muito grande quanto a isso. Uma pressão que vocês não têm noção. Eu escuto coisas nos bastidores e conversa entre os candidatos que talvez se eu dissesse aqui, vocês estariam vomitando. Outro dia desse eu fui para um debate, dizia para um dos meus assessores, sentei numa mesa assim, fiquei na mesma sala com os caras e eu saí e eu disse, meu irmão, eu vou sair dali porque eu estou me sentindo na mesa dos escarnecedores. Porque na vitrine é uma coisa e nos bastidores dá nojo. Eu não sei se é assim, cara. Uhum. Eu acho que a educação é de berço. Você trata bem todo mundo, isso é obrigação. Urbanidade você tem que ter. Mas tem coisa que não dá. Eu quebro o pau com você em todo momento, diante da vitrine. E nos bastidores eu tô de beijinho e abraço. Me perdoe, cara, eu sou muito hipócrita. Eu não sei ser dessa maneira. Eu procuro ser original. Eu entendo que o presidente Bolsonaro, ele é muito original. É o jeito dele. Eu não tô dizendo aqui que eu concordo com tudo que ele fala. Sabe? Às vezes ele solta algumas pérolas, algumas coisas que eu digo, poderia ter amenizado, ter evitado isso. Mas a pergunta é, o contexto que ele tá, o que ele tem vivido, a pressão que ele tem vivido. O cara não tem sossego de nada. É como ele disse outro dia. Ele disse, cara, eu não consigo comer um pastel na esquina. Eu não tenho dúvida que ele não vai conseguir comer esse pastel, mas eu digo mais no sentido do cristianismo em si, sabe? Porque fica uma figura tão... Eu não consigo enxergar Bolsonaro como um cara cristão.
por exemplo, eu sou um cara cristão. Eu não sou evangélico, eu fui criado no catolicismo e ninguém imagina que eu seja cristão. Meu estereótipo, minha forma, minha tatuagem. E eu não tenho atitudes que eu acho tão fora do cristianismo como o Bolsonaro. Inclusive, eu estendo até um pouco para a questão assim, por exemplo, Ustra, que é, de fato, um ex-militar, torturador, comprovadamente. Talvez o cara trazer isso, lá foi no impeachment, não foi o que aconteceu, trazer até isso, não seria... Ele não está atingindo só a presidente, que era a presidente Dilma na época. Ele estava atingindo todo mundo que foi torturado, e todas as mulheres, homens, todos que foram torturados por Ustra. Essa atitude, ela não seria tão anticristão, ao meu ponto de ver, na minha visão seria. Eu queria saber a do senhor nesse sentido. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vive, nós temos culturalmente, nós somos, né, formados como povo debaixo de uma cultura cristã, judaico-cristã. E a gente formata um estereotipo, né, de alguém que a gente... Veja o que você acabou de falar. Não, mesmo tendo sido um católico... Imagina. Veja, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Na minha igreja tem pessoas que usam tatuagem, tem pessoas que usam cabelo grande, tem pessoas que tá careca. Qual é a igreja do senhor? Só pelo... Verbo da Vida. Verbo da Vida. Não... Certo? Tem uma pessoa lá, tem um músico lá que pinta o cabelo, só não faz a bandeira do Brasil porque não quer. Mas se quiser fazer, faz. A gente não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, que é o meu manual de vida, como eu já disse aqui, ela diz que a gente pode avaliar a aparência, mas o Senhor, o nosso Deus, ele é aquele que enxerga e que avalia o coração do homem. Sabe? Você pode ser desvalorizado por alguém por aparência, por isso eu tenho cuidado. Eu não posso reprovar a pessoa do presidente da República pelo fato de algumas palavras que ele fala e que eu não concordo. Ou que eu acho que ele é pesado naquele momento. Eu acho que aquilo ali muitas vezes até atinge ele próprio. Porque às vezes ele entra no alvo de crítica que ele não precisava passar por aquilo. Mas é um jeito muito natural dele de ser. Olha, tem uma história de um imperador na Bíblia, às vezes o pessoal da Babilônia, que ele tinha o nome de Ciro, certo? E ele, na visão cristocêntrica, na visão cristã, ele não passava de um pagão, certo? E quando Deus falava com Ciro naquela época, na Babilônia, Deus se referia a Ciro como Ciro, meu servo. Aquilo ali às vezes choca as pessoas. Peraí, como é que alguém, né, de origem pagã, que não tinha nenhuma prática cristã ou judaica, era chamado, o próprio Deus chamava ele de servo? Era exatamente isso. Porque eu posso fazer uma avaliação de você e achar, porque você usa um cabelo grande, porque você usa isso, aquilo, outro, isso aqui não é comportamento de cristão. Em cima do estereotipo que eu, de repente, mentalizei. Mas quando eu olho para a Bíblia, que é o meu manual de vida, ela diz assim, que Deus olha o coração. Há um outro momento também, que eu gosto muito, quando um sacerdote, naquela época os sacerdotes, né, lá no Velho Testamento, eles é quem ungiam os reis, era quem eles recebiam a ordem de Deus, né, ia lá e ia consagrar o rei. Né? E a Bíblia fala de uma passagem ali no livro de Samuel, que Samuel, sacerdote, foi ungir o rei enviado, né, por Deus. E chega na casa de Jessé, e Jessé tem ali, coloca uma série de filhos sentados à mesa, né? Samuel anuncia assim, olha, Deus mandou que eu viesse aqui na tua casa, porque eu vou ungir o próximo rei de Israel. E Jessé chama os filhos, senta na mesa, e sai apresentando rapazes fortes, rapazes formosos, né, preparados para a guerra, e sai olhando um a um, e ele vai passando um a um na frente de Samuel, e o Senhor falando com ele, o Deus falando com Samuel. Não é esse. E chega de repente diante de um último lá e diz assim, não, tem que ser esse, o cara preparado, o cara bonitão, o cara formoso. E Deus fala para ele assim, não, Samuel, não é esse. Você olha o coração, você olha a aparência, eu olho o coração. E aí Samuel olha para Jessé, pai dos rapazes lá, diz assim, não é nenhum desses, não tem mais nenhum não. Veja, nem o pai valorizava o cara. Aí Jessé olha assim, tem um outro lá que tá atrás das ovelhas, tá cuidando lá das ovelhas no pasto lá. Samuel diz a ele, olha, enquanto você não chamar ele para a mesa, a gente não senta para comer. Aí chama lá Davi. Aí é conhecido. Quando fala em Davi, todo mundo sabe quem é o rei Davi. Né? Aí chama Davi. E quando Davi vem aquele cara franzininho, ruivo, que ninguém dava, nem o pai valorizava o cara. Aí o Senhor fala para Samuel, é esse, pode ungir ele.
Esse foi o rei que eu separei para governar Israel. Veja como é que é. Nós temos uma tendência natural de fazer avaliação pelas pessoas pela aparência, cara. Isso é ruim. Chega nesse momento de política, é muito fácil o marqueteiro chegar e produzir um produto e apresentar na vitrine. A pergunta é, e o miolo, como é que é? O pessoal que trabalha comigo, eu já digo logo, eu digo, não venha tentar fazer de mim um produto para a campanha eleitoral, porque eu não aceito isso. Eu sou o que sou em todo e qualquer lugar. Candidato, aproveitando que a gente está falando do presidente, você falou que apoiava ele, eu queria saber assim, então você declara apoio ao presidente Bolsonaro para a presidência porque o seu partido tem um candidato, né? Hoje. Inclusive, Roberto Jefferson, né? Ele Foi cassado, né? Ele foi cassado pela ficha limpa, não foi? Não pela ficha limpa, né? Porque ele não tem condenação. Né? Foi pelo quê? Ele foi cassado por um excesso do judiciário. Ele não foi condenado em 2012, não? Não, o que ele foi condenado lá atrás, ele já pagou, já cumpriu a pena dele. Hoje não tem se o Roberto Jefferson entrar no judiciário e pegar a certidão dele, vai sair certidão negativa. Porque, veja bem, ele só poderia ter sido impedido dentro de um processo, volto a dizer, eu sou jurista, eu sou advogado, dentro de um processo legal, depois de sentença condenatória transitada e julgada. Ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma. O que ele tem aquela situação, aquelas manifestações dele, né, contra os ministros do Supremo, enfim, manifestação de repúdio dele, né, foi preso, está em casa, enclausurado há mais de um ano, sem nenhuma condenação. É outra coisa absurda, não existe. O camarada mata um hoje, vai para uma audiência de custódia, chegar lá o juiz achar que ele não faz perigo à sociedade, libera ele e ele vai responder em liberdade. O cara tá preso, cara. Né, inicialmente num presídio, depois foi transferido para casa por questões de saúde, mas até hoje, com tornozeleira eletrônica, né, em casa, enclausurado. Não tem sentença. Agora o STF pegou, depois de muitos anos tentando, os advogados dele conseguiu tirar do STF, voltar para a primeira instância. Ele não tem sequer uma sentença de primeira instância, não tem. Então ele jamais poderia ter sido impedido de concorrer à presidência. Por que ele foi impedido? Ativismo judicial, eu não consigo ver outra coisa. Entendi. Não consigo ver outra coisa. E aí vocês estão tentando substituir para o padre Kelmon, né? Veja, na verdade isso aí é o processo natural, mas deixar bem claro aqui o seguinte. Quando o nosso presidente de honra, o Roberto Jefferson, ele resolveu disputar e entrou com um pedido de registro, naquele momento nós tivemos, inclusive, a nossa convenção em Brasília, onde os presidentes do PTB de todos os estados esteve lá presente, né? E ele deixou bem claro. Ele disse, olha, a esquerda tem meia dúzia de candidatos. Todo mundo vai bater em Bolsonaro. Centro-esquerda. E Bolsonaro não tem ninguém do lado dele. As nossas pautas são as mesmas. A minha candidatura não é para tirar voto ou para ir atrás de voto. A minha candidatura é para defender as mesmas pautas. Entendi. Entendeu? Então ele chegou para a gente e disse, se vocês têm qualquer tipo de aliança no Estado, se vocês já verbalizaram apoio a Bolsonaro, eu não estou aqui para impedir. Então continua tudo do mesmo jeito. Entendi. Entendeu? Então ele nos deu total liberdade quanto a isso aí. Total liberdade.